A Terceira Guerra Mundial começou, né, cara? A Terceira Guerra Mundial começou. Graças aos deuses, não é uma guerra militar, né? Graças aos deuses não é uma guerra militar. É só uma guerra de tributos, é uma guerra de impostos, é uma guerra de poder, é um cabo de guerra ferrado. Cara, eu vou ser bem franco, cara. Agora seria um momento bom, né, pra ter alguém no Brasil que entende de economia, pra ter alguém no Brasil que não é um socialista fudido, tá ligado? Agora era um momento bom, cara. O Brasil foi agraciado pelo Trump com uma taxa de apenas 10%. É irrisório. Nossos impostos aqui já são muito maiores que isso e tudo mais. É uma coisa que a gente. O Brasil saiu ganhando nessa transação toda, a moral é essa. O Brasil saiu ganhando nessa transação toda. Enquanto teve alguns países com 30, 40, 50% de taxa, o Brasil foi escolhido para ter apenas 10%, né? Mas a grande guerra agora, a grande guerra nesse exato momento é entre Estados Unidos e China. E é uma guerra comercial, né, cara? E eu vou te falar bem, bem franco, cara. Eu acho que é um momento onde tem tudo pra dar certo, tem tudo pra dar bom pro lado do Brasil. Tem tudo pra dar bom, cara. Tem tudo pra dar bom. Sabe, a gente tá com a faca e o queijo na mão pra conseguir usar isso a nosso benefício e sair de ser um país de terceiro mundo. Mas agora, tu acha que as pessoas que estão no poder vão lutar pra fazer isso acontecer? Ou vão falar, não, ou vão ficar, não, o Trump é ruim, o Trump é ruim, para tentar. Porque o meu medo era, se o Trump fizesse qualquer coisa contra o Brasil, uma tarifa de 20, 30, 40%, o Lula e o governo de esquerda ia falar, não, ó, tudo que tá acontecendo de ruim foi por causa do Trump. Esses 2 anos e meio de nós fazendo merda não foi problema nosso, agora é problema do Trump, né? Tudo desencadeou por causa dessa taxação do Trump. Que bom que o Trump colocou só 10%, porque assim não dá munição para eles falarem que essa pica toda que tá acontecendo com o nosso país é culpa, né, é culpa do Trump, entendeu? Então deixou o pessoal meio que tipo assim, putz, cara, que merda, o Trump colocou só 10% no Brasil. Então eu vejo que politicamente a esquerda tende agora a ficar reclamando disso para ver se o Trump não bota 20 e 30. Eles estão cutucando a ferida. Eles estão cutucando a ferida para ver se os... E o Trump não colocar isso no Brasil é algo realmente muito bom. É algo realmente muito bom, né? Tem um monte de coisa, né, cara, que os Estados Unidos agora não vai mais... porque a China colocou também uma tarifa nos Estados Unidos de 30 e poucos por cento. E boa parte do minério, boa parte de commodity, boa parte das commodities que os Estados Unidos compram hoje e usam nos Estados Unidos vem da China. Então, tipo assim, o Trump, cara, ele tá errando muito em relação a isso, né? Ele tá errando muito achando que o Estado intervindo vai fazer com que as coisas melhorem. O grande problema é que tem muita gente nos Estados Unidos, né? Que o Trump, na verdade, ele se reelegeu. Ele ganhou as eleições porque ele prometeu isso, né? Ele prometeu que ia voltar a indústria americana a ser forte. Ele prometeu várias coisas, né? E aí que tá, a indústria americana não precisa ser forte, né? Você já para pra pensar sobre isso? A economia do Japão é uma economia boa. E o que o Japão exporta, velho? O que o Japão produz? Você já parou pra pensar sobre isso? Sabe o que o Japão produz, cara? O Japão produz cultura. Por incrível que pareça, isso é um material extremamente facilmente vendível, vendável. É de fácil venda a cultura japonesa. Eles pegam lá, eles fazem os desenhos, os animes, os mangá, aquela porra toda. Cara, eles têm uma quantidade absurda de cultura a ser exportada. Então eles são extremamente deficitários, né? Eles não têm grandes usinas de mineração, algo do tipo. Eles têm que importar muita coisa pronta para eles, né? Eles têm que importar televisão, eles têm que importar eletrônica, eles têm que importar muita coisa no Japão. Muita coisa é feito lá, né? Eles têm que importar commodity. Eles têm uma certa indústria lá. Mas tipo assim, a coisa que eles mais exportam para os outros países é cultura, cara. É hentai, é mangá, é anime. É isso, cara. Então, tipo assim, é uma parada que eu não consigo entender. Por que os Estados Unidos precisa ter uma indústria forte, sendo que indústria, leia-se indústria como pobreza. Vocês já pararam pra pensar sobre isso? Tem uma fábrica, aquela fábrica gera riqueza ou gera pobreza? Qual que é o salário médio da indústria?
O salário médio da indústria brasileira hoje é mais baixo do que o salário médio da indústria da China, por exemplo. Na China ganha. O pessoal, muita gente fala, a gente fala brincando, né? Pô, o escravo chinês. Eu falo, é mesmo? O escravo chinês ganha mais do que um cara que trabalha na indústria brasileira. Então, tipo assim, os países, né, tem que focar naquilo que eles fazem de melhor. O Brasil faz o que de melhor? Além de exportar prostitutas mal depiladas, a gente exporta muita commodity, né? E esse é um problema do Brasil. Tu exportar commodity, por exemplo, vamos dar um exemplo aí. A gente exporta minério de ferro, mas a gente não é um grande exportador de barras de ferro e coisa lá do tipo, porque a energia aqui é muito caro derreter o minério de ferro, para fazer outros minérios, para fazer outras ligas, né, por exemplo. É muito caro no Brasil fazer isso, porque a gente não tem energia barata. Então a gente exporta commodity no país, a gente exporta lá para a Islândia, por exemplo, minério. Lá eles derretem o negócio, fazem a chapa, fazem um produto acabado e importa para o Brasil de novo. Estou dando um exemplo aleatório aqui. O que eu estou falando é, nós exportamos a matéria-prima bruta para outros países fazerem algo com aquela matéria-prima bruta e devolverem para nós. Agora eu pergunto para vocês, quantos containers de café, quantos containers de arroz, feijão, soja tem que vender para pagar um container de chip de computador? Sacou qual é que era? Vem um barco dos Estados Unidos, vem um barco da China, do Japão, sei lá, para o Brasil... Quantas dezenas de barcos a gente tem que mandar sair? Então, tipo assim, eu vejo que os Estados Unidos, eles têm que investir no que eles são melhor. O que eles são melhor? É tecnologia, é software, é mão de obra capacitada para isso, papapá. Os Estados Unidos é um país gigantesco, cara, né? Eles têm produção de gado, carnes, coisa do tipo, gigantes lá e tudo mais, mas... Eu não consigo entender essa parada que o Trump colocou na cabeça dele, que ele tinha que trazer as indústrias de volta para os Estados Unidos. Foi falado agora essa semana que, tipo assim, um iPhone de $1.000 nos Estados Unidos hoje, que é um valor absurdo, né? Um iPhone de menos de um salário mínimo nos Estados Unidos é considerado um preço absurdo. E eles falaram que se o iPhone fosse construído nos Estados Unidos, ele ia ser milhares de dólares. Ele ia ser 2, 3 mil dólares, pelo menos. Se ele fosse produzido nos Estados Unidos. E hoje ele é produzido em outros lugares. E essa taxação do Trump já vai fazer com que o iPhone aumente, se não me engano, 30 e poucos, quase 40% nos Estados Unidos. Já vai ser de $1.000 para 1.400. Um produto que já era premium, um produto que já era caro, vai subir mais ainda. Então, tipo assim, é uma oportunidade, entre essa briguinha entre Estados Unidos e China, seria uma oportunidade muito boa para o Brasil fazer acordos bacanas para a gente ou desenvolver a nossa indústria, ou ter energia mais barata, ou começar a transformar as commodities que saem daqui praticamente de graça, transformá-las aqui dentro, tá ligado? Para levar elas para outros países e agregar mais valor em relação a isso. Mas sei lá, cara, o Trump tá na cabeça dele que ele precisa colocar a indústria nacional de volta nos trilhos, a indústria deles de volta nos trilhos. E na verdade, cara, a gente sabe que por mais bem intencionada que possa ser o Estado, por mais bem intencionado, o Estado quer curar o câncer, ele vai matar pessoas. E por mais bem intencionado, ele vai gerar distorções no mercado, ele não vai ajudar. Talvez o Trump não esteja tão errado em fazer alguma negociação, em mexer aqui, mexer uma tarifa, mexer uma outra coisa, mas pô, o cara foi com tudo. Então já tá fazendo com que muita gente critique muito o Trump lá nos Estados Unidos. Já tá fazendo com que muita gente critique essas atitudes dele. As empresas estão tendo altas quedas na bolsa de valores, né? O pessoal tá falando, viu aí, porque a Kamala Harris queria taxar os bilionários nos Estados Unidos. Aí ia dar, sei lá, 20 bilhões de taxação lá nos bilionários, né? E agora parece que os bilionários perderam 100 bilhões, né, de valor na bolsa de valores, ou 1 trilhão, 2 trilhões, sei lá, tanto faz, né? Perderam um valor absurdo na bolsa de valores. Viu, a taxação da Kamala era melhor. Lucas Menchone mandou R$10. Com a Europa sofrendo de crise migratória, a dominância do islamismo e a perseguição de infiéis, você recomendaria alguma cidade sulista para uma pessoa conservadora se estabelecer? Vem para Santa Catarina. Vai para Santa Catarina, que é o melhor lugar. Santa Catarina é o melhor estado do Brasil. Então, tipo assim, cara, o Trump, ele pode estar bem intencionado. Eu não vou entrar aqui na crítica a ele, tem um canal aí que tá criticando muito o Trump, porque o Trump não tá apoiando a Ucrânia, né? Eu não vou entrar nessa briga aí, não. Eu acho que o Trump tá errando
nessa questão de aumentar os tributos, parece que meio que sem pensar, sem fazer estudos bem aprofundados para ver o quanto isso vai influenciar dentro dos Estados Unidos. Porque tem como melhorar a economia dos Estados Unidos, né? Tem como melhorar a economia dos Estados Unidos sem ter esses tarifaços, né? Ele poderia reduzir o Estado. Por que não reduz um pouco o Estado? Por que não hoje pega-se 30% do PIB americano para pagar o exército? Será que com 25 não resolveria? Sabe? Sacou qual é que era? Então, tipo assim, eu não sei. Eu não entendo nada de porra disso aí nenhuma. Eu sou um ex-favelado com supletivo de 2º grau. Mas uma coisa eu tenho certeza na minha vida, né? Nesses meus 30 e poucos anos de vida, eu aprendi uma coisa, cara, que por mais bem intencionado que seja o Estado, qualquer intervenção gera distorções, gera mais problemas do que inicialmente tinha. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que vai ser mais uma oportunidade perdida do Brasil. O Brasil, em vez de agora vai dar certo, não. A gente tem um Estado que está aumentando os impostos, castrando os empresários. É foda, né? É foda a gente ver mais uma oportunidade passando batida assim na nossa frente, tá ligado? É triste isso.